Aqui na página 71, exercício número 1, pede assim: calcule a medida do ângulo BAC em que x é uma medida em graus. Aqui no desenho nós temos BAC. Se pede para calcular BAC, então quer dizer que a gente quer esse ângulo aqui. Sabendo que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, basta a gente colocar x mais 20 mais 2x menos 10 mais x mais 10 igual a 180. X mais 2x mais x, 4x. Negativo 10 com positivo 10, corta, sobra 20. Igual a 180, e esse 20 vem para cá negativo. 4x igual a 160. X igual a 160 dividido por 4. X igual a 40. O ângulo BAC é x mais 20. Então, BAC será x mais 20, ou seja, 40 mais 20, que é igual a 60 graus. Aqui na letra B, pede para calcular o ângulo CDB, dado que o triângulo ABC é equilátero. Então, o que é que calcula o ângulo? CDB. Então, que é esse ângulo aqui? CDB. Vamos chamar aqui de X. Dado que o triângulo ABC é equilátero. Se ABC é equilátero, todos os seus ângulos medem 60, inclusive esse. A gente quer saber esse aqui. A gente sabe que a soma da medida dos três ângulos de um triângulo qualquer vai dar 180. Então, se somarmos x mais 60 mais essa medida aqui, tem que dar 180. E essa medida nós sabemos que é 90, porque ela é a outra metade deste ângulo raso, porque está indicado para esse símbolo aqui de perpendicularidade. Daqui até aqui vai dar 180. Aqui a gente sabe que é 90 porque é o sinal de ângulo reto, então aqui é a outra metade que também é 90. Então, este ângulo mede 90 graus. Sendo assim, 90 mais 60 mais x, 60 mais 90 mais x resultará em 180. X é igual a 180 menos 150, x igual a 30 graus. Então, o ângulo CDB mede 30 graus. Aqui na página 71, exercício 2, pede para determinar a medida do ângulo externo relativo ao vértice C. Então, queremos saber essa medida aqui. Sabemos que a medida do ângulo externo é igual à soma da medida dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então, basta colocar 2x mais 70 igual a 100 mais x. Esse igual a esse mais esse. 2x menos x igual a 100 menos 70. X igual a 30. Achamos o valor de x. Visto que o ângulo externo relativo a C é 2x mais 70 e x mede 30, então basta colocar 2 vezes 30 mais 70. Aqui vai dar 60 mais 70, então esse ângulo externo mede 130 graus. A questão 3 diz assim: vimos que o triângulo é considerado o polígono fundamental, pois qualquer outro polígono pode ser visto como uma composição de triângulos dispostos lado a lado. Por exemplo, um quadrilátero convexo é composto de dois triângulos. Um pentágono convexo é composto de 3 triângulos. Um hexágono convexo é composto de 4 triângulos. Então, tem aqui a figura mostrando o que a gente falou. Temos a pergunta A.
Sabemos que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180. Considerando essa informação, junte-se a um colega e calculem a soma das medidas dos ângulos internos do quadrilátero, do pentágono, do hexágono convexo, representados acima. Então, vamos resolver aqui. Aqui no desenho, a gente tem o quadrilátero, 4 lados. Então, o número de lados são 4. Tem 4 lados, dá para dividir em 2 triângulos. Então, para calcular a medida da soma dos ângulos internos do quadrilátero, a gente vai pela seguinte lógica. Se um triângulo, a soma dos seus ângulos internos dá 180, então 2 triângulos vai ser 2 vezes 180. Sendo assim, a soma da medida dos ângulos internos de um quadrilátero vai ser 2 vezes 180, porque o quadrilátero dá para dividir em 2 triângulos, então vai ser 360 graus. No caso do pentágono, ele tem 5 lados e dá para dividir em 3 triângulos. Se um triângulo, a soma da medida dos ângulos internos de um triângulo é 180, então 3 triângulos vai ser 3 vezes 180, que vai dar 540 graus. O hexágono. O hexágono possui 6 lados e dá para ser dividido em 4 triângulos. Se a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180, de 4 triângulos será 4 vezes 180, que vai dar 720 graus. Então, a soma das medidas dos ângulos internos de um hexágono convexo é 720 graus. A letra B pede para escrever uma expressão que representa a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo de N vértices. Vamos começar analisando o quadrilátero. O quadrilátero tem 4 lados, então ele tem também 4 vértices. Sendo N o número de lado ou o número de vértices, no caso do quadrilátero tem 4. Dá para dividir em quantos triângulos? Dá para dividir em 2 triângulos. A soma de suas medidas vai ser o quê? 2 vezes 180. Agora analisando o pentágono. O pentágono tem 5 lados e tem 5 vértices. Dá para dividir em 3 triângulos, vezes 180 graus, visto que a soma das medidas de um triângulo é 180, de 3 triângulos vai ser 3 vezes 180. Agora o hexágono. O hexágono tem 6 lados e 6 vértices. Então, a gente viu que o número de lados é igual ao número de vértices. 6 lados, 6 vértices. E dá para dividir em 4 triângulos, como a gente viu aqui. Então, vai ser 4 vezes 180, que deu 720. O que a gente vê em comum nos 3 casos? Entre o número de vértices e o número de triângulos que dá para formar. A gente pode ver em comum que sempre o número de triângulos vai ser 2 a menos do que o número de vértices ou o número de lados. Sendo assim, a gente pode perceber o quê? Se n é o número de vértices ou o número de lados, então o número de triângulos será n menos 2. Em todos os casos aconteceu isso. E a gente multiplica esse resultado por 180 para poder resultar na soma da medida dos ângulos internos. Então, essa é a expressão n menos 2 vezes 180, que vai resultar na soma da medida dos ângulos internos de qualquer polígono. Aqui na questão 4, está pedindo para calcular as medidas do ângulo x e do ângulo y. Então, a gente vê que tem uma folha retangular que foi dobrada, formando esse ângulo x e esse ângulo y. Essa questão é o seguinte. Aqui é a ponta dessa cartolina dobrada. Aqui também é outra ponta. Então, a gente sabe que essas pontas desse retângulo são ângulos retos. Então, aqui mede 90, que é o ângulo D, e o ângulo A mede 90. Aqui nessa dobra, o problema já nos indicou que mede 70. Então, o ângulo x vai ser 90 mais 70 mais x igual a 360. Porque vimos na questão anterior que a soma da medida dos ângulos internos de um quadrilátero convexo é igual a 360. Então, é só resolver aqui. 90 mais 90, que é o ângulo A,
mais o ângulo D, mais 70, que é esse ângulo F aqui, mais X, igual a 360. X igual a 360, menos 90 mais 90, 180, mais 70, 250. X igual a 110. Agora vamos calcular o Y. Se esse pedaço eu dobrei para cá e é 70, então esse é adjacente a ele também, visto que eu tirei ele daqui e trouxe para cá, então esse também é 70. Fazendo esse giro de meia volta, vai dar 180. Então fica 70 mais 70 mais Y igual a 180. Então basta calcular. 70 mais 70 mais Y igual a 180, que é o ângulo raso. Y igual a 180 menos 140, Y igual a 40.